você vive adiando tudo, achando que depois você resolve, talvez hoje finalmente entenda por que isso realmente acontece. E mais importante ainda, como você pode parar hoje mesmo e começar a assumir o controle da sua vida. Prazer, eu sou EvoluHub. E se você chegou até aqui, provavelmente é porque adiou tarefas, metas ou hábitos que você queria aplicar na sua rotina, mas nunca conseguiu manter por muito tempo. E tudo bem, isso é mais comum do que você imagina. Mas por que você adiou? A gente sempre acha que foi por preguiça, falta de vontade, sedentarismo ou qualquer outra desculpa rápida. E se você pensou nisso, você está quase certo. Mas não totalmente, porque a verdade é que muitas vezes você até tenta. Começa a dieta animado, começa o treino motivado, começa o estudo empolgado, mas no terceiro dia a motivação some. E aí parece que tudo desmorona como se você tivesse perdido um superpoder que durou só 48 horas. E quando isso acontece, bate aquele pensamento clássico: eu não nasci para isso, eu não tenho disciplina, eu nunca consigo seguir um hábito. Só que isso não é verdade. A disciplina não falta, ela apenas não é construída da forma certa. E aí entra a primeira solução, o método Só Hoje. Esse método funciona porque ele tira do seu cérebro exatamente aquilo que mais pesa, a sensação de obrigação a longo prazo. Em vez de pensar na meta inteira, você foca em um único compromisso, só hoje. Sem pensar em semana, sem planejar o mês, sem imaginar o ano inteiro, só hoje. Seu cérebro relaxa porque entende que é apenas um dia, e isso é completamente possível de fazer. Exemplos simples, mas poderosos. Só hoje vou estudar 5 minutos. Só hoje vou organizar uma gaveta. Só hoje vou caminhar 10 minutos. O incrível é que, quando o cérebro aceita fazer só hoje, ele para de resistir. E quase sempre você acaba fazendo mais do que o planejado, porque o ato de começar é o mais difícil, não o de continuar. Mas, e se você for o tipo de pessoa que trava antes de começar? Aquela pessoa que, só de pensar na meta, já fica sobrecarregada imaginando tudo que ainda falta fazer, e aí desiste antes mesmo de dar o primeiro passo? Se esse é o seu caso, existe outra solução. Troque o começar por preparar. Isso parece simples, mas é extremamente poderoso. Se começar te trava, então não comece. Prepare. A ação preparatória não exige esforço mental, não exige disciplina e não ativa a sensação de peso. Ela só te coloca em movimento. Exemplos? Quer estudar? Prepare o ambiente. Limpe a mesa, abra o material, coloque a água do lado. Quer treinar? Vista a roupa, amarre o tênis, deixe a garrafinha pronta. Quer trabalhar no projeto? Abra o arquivo, desligue as notificações, organize o espaço. Quer arrumar a casa? Pegue o saco de lixo, abra a gaveta, coloque a caixa de organização ao lado. Perceba, você não está fazendo a tarefa. Você apenas está preparando as condições para fazê-la. E é aqui que a magia acontece. 90% das vezes, quando você prepara, você acaba fazendo. Sem forçar, sem sofrimento, sem drama. Se você chegou até aqui, parabéns. Você realmente quer melhorar. E já que você é brabo me faz um favor. Se inscreve no canal Só Hoje. Pegou a referência, né? Agora, e a pessoa que não consegue usar nenhuma das duas técnicas, nem só hoje, nem preparar. Por quê? Porque existe um terceiro tipo de pessoa. A pessoa que sente culpa antes mesmo de começar. E quando isso acontece, o cérebro cria um ciclo tóxico. Ela lembra da meta. A culpa aparece imediatamente. A culpa pesa, o peso vira cansaço emocional. O cansaço vira evitar. E essa pessoa acha que tem preguiça. Mas o problema real não é esse. O problema é que o cérebro dela associou a meta com uma sensação ruim, com fracasso, com vergonha, com cobrança. E tudo que causa dor, o cérebro evita. Simples assim. Por isso esse tipo de pessoa não consegue usar o só hoje, usar o preparar. Porque qualquer pensamento relacionado à meta já ativa a culpa. E a culpa derruba tudo. Mas existe uma saída. Troque a culpa por um micro começo neutro. Aqui você não pode começar pensando na meta, porque isso ativa a culpa e inicia a fuga. Então você precisa dar um primeiro passo que não tem emoção nenhuma. Algo tão neutro que o cérebro nem reage. Exemplos: respirar fundo uma vez, beber um gole de água, levantar da cadeira, abrir a janela, acender a luz, encostar a mão no caderno. Percebe o padrão? Nenhuma dessas ações causa culpa. Logo, não existe resistência. E o segredo é, depois do gesto neutro, você escolhe a menor parte possível da meta. A menor mesmo. Não é fazer a meta, é quebrar o ciclo de culpa para conseguir começar. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas como eu vou manter tudo isso se eu não tenho disciplina? E é exatamente isso que eu vou te explicar no próximo vídeo.